Olá, quarto ano, boa tarde. Tudo bem com vocês, meus amores? A tia espera que esteja tudo bem entre vocês e família, né? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia nessa semana e somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, ok? Então, quero começar essa aula de hoje só lembrando rapidinho da aula passada, que teve como tema o desenvolvimento de uma nação. Dessa aula ficou uma atividade, né, onde a primeira questão era um texto falando sobre o trabalho. E aí vem lá na página 66, com a segunda questão, que pergunta o seguinte: qual é a parte de que você mais gostou no texto? Por quê? Texto esse lá da primeira questão, né, gente? A resposta ela é totalmente pessoal, falando sobre a importância do trabalho, né? Nós observamos lá nesse texto, da primeira questão, que ele diz que esse texto, de modo poético, lembra a todo trabalhador que seu trabalho é importante, porém seu valor é mais, certo? Então ele fala sobre a questão do trabalho, né? A importância que tem o trabalho e o valor do mesmo para cada um de nós. A terceira questão procure no dicionário o que é democracia e transcreva nas linhas abaixo. Depois reflita sobre a cidadania e a democracia e se uma precisa da outra. Claro, né, gente? Uma precisa da outra, né? A democracia e a cidadania, ambos andam juntos. Então, vocês vão pesquisar, né, a resposta, o que significa a democracia, e deixar aí registrado, ok? Então, a democracia ela é uma forma de governo em que o povo elege livremente seus representantes, né? E exerce a soberania do Estado mediante um sistema partidário pluralista. Então, essa democracia também representa a liberdade de imprensa, de manifestação, de associação e também de organização política, né? Respeito aos direitos civis e individuais do cidadão, ok? Então, a quarta questão é uma música que vocês iriam representar nesse quadro, né, em forma de desenho, ou escrever alguma coisa sobre a mesma, ok? Então, nós vamos para a nossa aula de hoje, que se encontra na página 70, um assunto bem interessante, né, de grande importância para nós, que é falando sobre a biodiversidade brasileira. Um tema riquíssimo, né? Lindo de ser trabalhado, de ser ajudado, de ser preservado, né? Que é a nossa biodiversidade. A biodiversidade brasileira. O que significa a palavra biodiversidade? Nós já podemos entender que é um conjunto, né, de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região. E o nosso Brasil é riquíssimo, né? O nosso Brasil ele possui uma variedade de biomas muito vasta, né? Muito grande, uma enorme riqueza da flora, da fauna brasileira. O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Então, por aí nós já tiramos, né, a grandeza dessa nossa biodiversidade, a importância que ela tem para todos nós. Não só nós brasileiros, né? Outros países também necessitam dessa nossa biodiversidade. Eles também fazem uso da mesma, né? Então, ouçam a leitura da página 70. O Brasil é uma espécie de proporções continentais. Seus 8,5 bilhões de quilômetros quadrados ocupam quase a metade da América do Sul e abarcam várias zonas climáticas, como o trópico úmido do norte, o semiárido no nordeste e a área temperada no sul. Evidentemente, essas diferenças climáticas levam a grandes variações ecológicas, formando zonas biogeográficas distintas ou biomas. A floresta amazônica, a maior floresta tropical úmida do mundo,
o Pantanal, maior planície inudável, o Cerrado de Savanas e os bosques, a caatinga de florestas semiáridas, os campos dos Pampas e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Além disso, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos. Certo? No nosso primeiro parágrafo, né, nós podemos observar: o Brasil é um país de proporção ou de proporções continentais, ou seja, de uma grande proporção, né, de uma extensidade. Essa expressão ela é utilizada para dizer que o território nacional é muito grande, certo? É muito grande. Então, dessas proporções, né, seus 8,5 milhões ocupam-se a metade da América do Sul. O que a gente pode observar? Que o Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo. É um dos 17 países, né, que possui 70% da biodiversidade do planeta. Os biomas como Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga e Campos do Sul, eles abrigam 20% das espécies do planeta, constituindo assim 20% da flora global. Então, é uma riqueza, né, o nosso bioma, a nossa biodiversidade brasileira é uma riqueza que precisa ser protegida, que precisa ter um cuidado, porque também nós já observamos que já existem, né, as ameaças nessa biodiversidade. Nós observamos que o nosso Brasil, por ter uma biodiversidade bem vasta, né, grande, nós não podemos pensar que ela nunca vai acabar, né, por ser grande, por ser uma das maiores, né? Ela, se não for protegida, vai acabar sim, né? E ela vive sobre as ameaças. E uma das principais ameaças, né, da biodiversidade são a poluição, o uso excessivo de recursos naturais, a expansão urbana e industrial. Tudo isso está levando muitas espécies de vegetais e animais à extinção. Ou seja, cada vez que cresce, né, a população, cada vez que cresce as cidades, nós vamos precisar usar desses recursos. E muitas espécies elas já se encontram ameaçadas em extinção. Não somente da flora, mas também da fauna, né? A extinção de plantas e animais. Então, o que a gente pode observar dentre o parágrafo que a gente já leu nessa tarde? Nós temos uma vasta, né? Nós temos uma enorme biodiversidade, tanto de animais quanto de plantas, e que tem algumas aí que são características somente do nosso país. A Caatinga, o Cerrado, Pantanal, Savanas, né? Eles realmente típicos do nosso país, né? Existente somente nos nossos biomas. A variedade de biomas reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileira. O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Essa abundante variedade de vida, que se traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra, eleva o Brasil ao posto de principal nação entre os 17 países megadiversos, ou de maior biodiversidade. Ele está entre os 17 países, né, com a maior biodiversidade. Além disso, muitas das espécies brasileiras são endêmicas e
são endêmicas. Aliás, além disso, muitas das espécies brasileiras são endêmicas e diversas espécies de plantas de importância econômica mundial, como o abacaxi, o amendoim, a castanha do Brasil, a do Pará, como nós a conhecemos, a mandioca, o caju e a carnaúba. São originárias do Brasil. Ou seja, esses produtos, de importância econômica mundial, eles são somente encontrados, eles são originários do nosso Brasil. Então, nós, nesse momento, nós podemos observar na leitura que algumas coisas do nosso país, como foi citado, a mandioca, o caju, a castanha, como são originários do Brasil, são coisas que vão encontrar somente no nosso país, e serão exportados para outros países. Então, a nossa biodiversidade, ela é importante, não só para nós brasileiros, mas também para as pessoas de outro país, Também faz uso dos materiais, das coisas encontradas no nosso bioma, Dos recursos encontrados no nosso bioma. Então, o que a gente observa? Que dentro desses avanços modernos, eles vêm transformando constantemente a sociedade, permitindo a produção em massa, ou seja, em maior quantidade, e, consequentemente, da utilização desses recursos naturais. Ou seja, eles vão ficar cada vez mais escassos, comprometendo direto ou indiretamente a biodiversidade. Então, cada vez que vai crescendo a população, cada vez que vai crescendo as cidades, nós vamos precisando realmente cada vez mais utilizar desses recursos e corre o risco, de comprometer direto ou indiretamente a biodiversidade. Então, é preciso que cresça, mas que cresça com responsabilidade, com cuidado, mantendo direitinho, cuidando e preservando, Já que nós observamos aí no início da aula que eu falei que ela já é ameaçada, Nós temos algumas ameaças dentro da biodiversidade. E eu já citei que uma delas é a poluição, e a poluição se dá com o crescimento da população, certo? Então, com esse crescimento, vai realmente acontecer a mais poluição, mais uso de recursos. Então, vamos voltando para o texto. Mas não é só. O país abriga também uma rica sociobiodiversidade, representada por mais de 200 povos indígenas e por diversas comunidades, como quilombolas, caiçaras e seringueiros, para citar alguns que reúnem um inestimável acervo de conhecimentos tradicionais sobre a conservação da biodiversidade. Ou seja, o país ele abriga também uma rica sociobiodiversidade. O que é isso, tia? É a mistura de povos. Então, esse conceito ele envolve, conceito biodiversidade, ele envolve relações entre diversidades biológicas, sendo eles sistema agrícola, tradicionais, como uso de recursos, também conhecimento, cultura de população, de agricultores familiares. E o texto ele cita, um deles, os caiçaras e os seringueiros. Esses dois, eles se sustentam diretamente da biodiversidade na natureza. Os seringueiros, por exemplo, eles trabalham, vivem da extração do látex, que são um produto retirado das seringueiras, árvores que são existentes principalmente na floresta amazônica. E os caiçaras? Eles são habitantes tradicionais, do litoral, das regiões sudeste e sul do Brasil. São formados a partir da miscigenação entre índios, brancos e negros.
Então, parte da sua cultura é pesca artesanal, agricultura, a caça, o extrativismo vegetal, o artesanato e o mais recente, que é o ecoturismo. Então, eles vivem, né, diretamente da natureza, vamos dizer. Então, a biodiversidade brasileira, ela sustenta, vamos dizer, né, a vida de todos nós. Pessoas que têm esse contato, que vivem diretamente de onde tiram seus sustentos, como a gente pôde observar. Tem também os materiais, os recursos que são retirados de lá para ambas as partes, né? Não somente do povo que vive diretamente do bioma, mas eles também são tirados para outros países, como já foi falado, e enfim. Então, dessa aula de hoje, pessoal, fica aqui, né, a nossa abertura dessa aula de hoje, com essa primeira parte, que é falando sobre a importância, né, a biodiversidade brasileira. Então, ele traz como, esse tema veio hoje para a gente como uma forma de nos despertar para conhecer as riquezas que temos no nosso país, né, em relação à biodiversidade e preservar, lutar para preservar, cada um fazendo a sua parte, cada um dando o melhor de si nos cuidados que ela merece, ok? Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade. Por essa razão, não vai ficar atividade desse assunto da aula de hoje, ok, meus amores? Então, a tia aguarda vocês na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus.